Esse aqui é o resumo das coisas que eu fiz em janeiro. Pra quem não sabe, eu escrevi 50 coisas que eu vou concluir esse ano, e eu vou postando vídeos mensais explicando o que eu fiz em cada mês. Nesse vídeo eu não vou falar só do que eu concluí 100%, mas eu vou falar também daquilo que teve algum tipo de avanço. Enfim, começando pelo que eu concluí mesmo. Foi o 14, criar um canal no YouTube. Eu tive que concluir esse objetivo para poder postar esses vídeos. E eu concluí o 15 também logo em seguida, que é postar um vídeo no YouTube, que foi o primeiro vídeo em que eu explico toda essa situação. Mas já partindo para as coisas mais legais, teve o 29, que é testar um penteado. Eu escrevi aqui testar um penteado porque eu não necessariamente precisaria cortar o cabelo, né? Mas eu resolvi cortar, inclusive eu fui num cabeleireiro muito bom e a experiência inteira foi incrível. Basicamente uma barbearia muito chique. Eu não sei se esse é o termo correto, barbearia, mas lá era um lugar muito bonito, de verdade, me senti muito confortável aguardando. E todo o processo de preparação, de deitar lá e lavar o cabelo, coisa assim, foi espetacular, cara. Realmente é a melhor barbearia da minha cidade. Bom, quem cortou meu cabelo foi o visagista Juarez. Ele é famoso no Instagram e tal, mas, cara, realmente a fama não é à toa, porque ele é muito bom. Durante todo o processo do corte, a gente conversou pra caramba, cara. Ele me deu uns insights muito bons que eu vou seguir pra minha vida e me deu recomendação de livro também bem bacana, cara. Foi uma experiência completa e, cara, o corte ficou sensacional. Ele fez o corte, já fez um penteado lá na hora. O penteado eu gostei bastante também, então ele já concluiu o objetivo de testar um novo penteado. Mas eu queria dar uma ênfase no corte, porque, cara, eu acho que encaixou muito bem no meu rosto. Agora tá completando um mês que eu fui lá, e até agora ainda tá muito bem encaixado. Tipo, eu não preciso fazer esforço pra arrumar meu cabelo. Cabelo natural aqui, não penteei, não fiz nada e ele tá ok, não tá bagunçado. O Juarez realmente fez mágica na minha cabeça. Ele fez com que o corte ficasse tão bom que qualquer penteado que eu quisesse encaixa. Naquele dia mesmo lá eu testei vários. Então esse objetivo aqui tá mais que concluído. O próximo que eu concluí foi o 30, que é construir algo para meu pet. Esse aí eu nem fui atrás, ele surgiu meio aleatório assim, e que bom que deu tudo certo. Tem aqueles suportes em que você coloca calçado, que deixa normalmente na entrada da casa. A minha mãe comprou um novo daquele e o nosso antigo, ela sugeriu que eu fizesse algo pro gato. E eu gostei da sugestão. Ela me deu a estrutura e umas jeans lá que ela não usava mais. E basicamente eu parei pra pensar, pensei num design ali no que eu faria. Então eu comecei reforçando a estrutura, né, porque é um negócio meio frágil. Então eu passei uma cola bem forte em todos os encaixes, pra ficar uma estrutura mais rígida, não soltar, coisa assim. Aí eu comecei a calcular e fazer desenhos nas jeans pra poder recortar, porque eu queria fazer uma estrutura em que a gata pudesse subir. Então eu fiz vários meio níveis pra ela poder subir desse jeito aqui. Enfim, eu fiz os cortes, os cálculos lá pra ficar tudo certinho e deu, cara, deu perfeitamente as jeans. Se eu fizesse qualquer erro, não teria dado certo. Então foi ali no limite mesmo. Mas aí eu fiz os recortes, cortei as jeans, fiz o design, o reforço na estrutura. E meus pais me ajudaram na costura, que eu não tenho experiência com costura e eles costuram há muito tempo já. Então eu fiz os cortes e eles conseguiram deixar muito bem na estrutura, a partir da costura, né? Foi bem divertido, pra falar a verdade. Eu gostei muito, foi um tempo que eu passei com os meus pais que foi legal. E é claro que também o resultado ficou incrível, ficou muito melhor do que eu imaginei que ia ficar. Começou bem porque eu gostei bastante dessa experiência, foi bem divertido. Tá, o próximo aqui que eu concluí foi o 41, que é ler um livro. O livro que eu li nesse mês de janeiro foi O Mais Esperto que o Diabo. Basicamente que eu tenho uma lista de livros em que eu gostaria de ler, e por acaso do destino eu comecei por esse. Cara, basicamente é um livro que foi escrito em 1938, mas só foi publicado em 2011. Foi o Napoleão Hill que escreveu. E o livro, ele trata de uma história meio sobrenatural. Começa com a biografia do Napoleão Hill, né? A parte da biografia que interessa ao livro. E depois corta para uma suposta entrevista que ele teve com o diabo. E aí durante o livro ele afirma que foi uma entrevista real. Mas na prática não muda muito se você acredita que foi real ou não. Porque o conteúdo dito ali é muito importante. Independente de acreditar ou não, são coisas que você pode entender como uma metáfora e realmente você vê que funciona assim na vida real. Então eu não quero dar muitos spoilers, eu recomendo muito a leitura desse livro. Então eu vou evitar aqui de dar muitos spoilers. Mas o livro fala sobre medo, fala sobre propósito definido, fala sobre um termo muito legal que é o ritmo hipnótico, e esse aí você vai ver ele em muitos lugares. Inclusive uma consequência do ritmo hipnótico são os hábitos, tanto os hábitos bons quanto ruins, que também é dito no livro, e também fala sobre persistência. Falando sério, de verdade, é um livro muito bom. Se você não tiver paciência para ler biografia, você pode pular o capítulo de biografia, não é tão importante assim, mas eu recomendo você ler o livro inteiro.
porque ele é muito bem construído, cara, é uma história interessante. Enfim, foram esses 5 objetivos que eu concluí esse mês, esses 5 dos 50. Foi um mês um pouco fraco, porque eu não tive tanto tempo nele, ele começou meio que na metade. Fevereiro com certeza vai ser melhor. E eu gostaria de falar agora os avanços que aconteceram também. Não são objetivos que eu dei como concluídos, mas definitivamente cada avanço que eu vou citar chegou mais perto de atingir a partir disso. O primeiro, que é literalmente o número 1, é melhorar na academia. Eu comecei com mais frequência na academia, eu realmente melhorei meu ritmo de treino e eu me curei do final do ano, né, de dezembro e tal, tava com uma pancinha ali, reduziu bastante, cara. Então, sim, eu com certeza melhorei na academia. Ainda não tá o resultado que eu espero até o fim do ano, né? Ainda não tô satisfeito, mas foi uma melhora, com certeza. 2. Consolidar o hábito de beber 4 litros de água por dia. Cara, a água é muito importante pra saúde e eu me sinto bem quando eu tomo água, de verdade, eu vejo muitos benefícios na minha vida. Então eu realmente quero consolidar o hábito de beber 4 litros de água por dia. Ele teve um avanço, por quê? Porque eu tô bebendo muito mais água que antes. Tem dia que eu bebo 4, tem dia que eu bebo 2, tem dia que eu bebo 1, mas ali, cara, numa média eu vou dizer que já tá acima de 2. Então teve um avanço e tal, mas até o fim do ano eu vou conseguir com certeza beber os 4 litros de água todo dia sem falta. 7. Ter um sonho lúcido. Como é que eu tive um avanço no sonho lúcido se eu não tive um sonho lúcido? Basicamente eu tive um avanço porque eu comecei a me lembrar dos meus sonhos, que é a etapa inicial para você ter um sonho lúcido, é você começar a se lembrar dos seus sonhos. Eu tava há muito tempo sem me lembrar dos meus sonhos, tipo, você tem a impressão de que você nem sonha, né? Mas eu comecei a fazer as práticas de sonho lúcido e, cara, o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Eu comecei a me lembrar de um sonho, 2 e tal. Fui me lembrando de 1 a 2 sonhos por noite durante alguns dias, até que do nada eu tive um dia que eu acordei me lembrando de 9 sonhos. Mas não foi 9 de uma vez, deixa eu explicar um pouco melhor. Eu dormi à noite e eu acordei de madrugada. Aí eu acordei de madrugada, o que eu fiz foi anotar os sonhos. Fui anotando sonhos, eu fui me lembrando de outros sonhos. Enfim, eu consegui me lembrar de 5 sonhos nessa madrugada. E aí, depois de anotar meus sonhos, eu voltei a dormir. Ah, detalhe, eu não anotei o sonho inteiro, eu anotei palavras-chave para que eu pudesse me lembrar depois. Porque eu não ia ficar vários minutos ali anotando os sonhos, sendo que ia voltar a dormir ainda. Então eu anotei as palavras-chave, voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, eu consegui me lembrar de mais 4 sonhos, totalizando 9 sonhos da noite inteira. Isso aí realmente foi um baque forte, eu não esperava que eu ia me lembrar de 9 sonhos numa noite, na minha vida. E além disso, na outra noite que eu dormi, eu me lembrei de 5 sonhos. Então, realmente, o método funciona, cara, é muito bom e eu sei que o sonho lúcido tá pra chegar em breve, porque o resultado tá sendo bacana. Enfim, não aconteceu mais de eu me lembrar de tantos sonhos assim durante a noite, mas toda noite eu tô me lembrando de sonhos. Enfim, o próximo é o 42, ler 3 livros. Cara, eu li um livro, faltam 2 pra esse aí. E esse aí já vou dando um spoiler, eu vou concluir em fevereiro. Então vocês já sabem que pro próximo vídeo essa aqui vai estar completa. Vou dar um spoiler aqui, o livro que eu vou ler o primeiro é o Kybalion. Já ouvi falar muito bem desse livro e é o que eu pretendo ler em breve. Bom, pro mês de janeiro foi isso, então tiveram 5 objetivos completos e 6 avanços. Pode esperar que fevereiro vai ser um mês ainda mais forte que esse. Se não for em quantidade, vai ser em qualidade, com certeza. Enfim, muito obrigado e é isso.